Isso aí, galera. Acabou de acabar aqui. O Corinthians perdeu do Botafogo, que não é nenhuma surpresa. Mas a gente precisa falar das circunstâncias do jogo e qual é o meu prognóstico para as próximas rodadas, o que eu acho que vai acontecer, tá? Sobre o jogo, eu tenho dois recadinhos antes de falar do jogo em si. Dois recadinhos. Primeiro, eu não tô aguentando mais ver o Raniel em campo, tá? Não sei se é de agora, não sei se é se faz tempo, mas sei lá. Tô olhando pro cara e parece que toda vez que ele faz alguma coisa ele erra. Os dois gols ele saiu que nem uma batata, pulando que nem uma gazela e sendo driblado do mesmo jeito. Segundo, e mais importante, tá? Mais importante, porque parece que o pessoal dentro do Corinthians, lá, principalmente nessa área do futebol, eles acham que o Corinthians é playground pra quem tá lá dentro fazer o que quiser. E não pode ser assim, né? Vamos combinar que não pode ser assim? Como que deve ser? Num lugar, num time, que você tem Rodrigo Garro, Romero não bate pênalti e nem falta. Tamo entendendo? Eu espero que estejamos entendidos. Ah, mas o Garro não é o cobrador de pênalti oficial. Que torne-se que qualquer outro bata o pênalti. No lugar onde você tem o Garro, camisa 10 do time, o Romero não pode ser o cobrador de pênalti e de falta. Por que você está falando de falta? Porque eu já vi falta na entrada da área que o Romero simplesmente pegou a bola e cobrou. Foi para fora? Foi perto. Foi perto. E aí eu te pergunto, quantos gols de falta tem o Romero na carreira? Porque esse ano o Garro fez uns 2 ou 3 aí. Só esse ano. O Romero não tem nenhum para ele pegar a bola e falar, não, Garro, deixa que eu bato. Isso vem da comissão técnica, tá? Não são os jogadores que tem que decidir, tá? É a comissão técnica. É o seguinte, nosso cobrador de falta é o Garro, nosso cobrador de pênalti oficial é o Garro, até que chega alguém melhor. Mas o Corinthians é uma instituição de caridade. Quando tem falta e o Yuri tá em campo, é o Yuri que cobra. Quando tem falta e o Romero tá em campo, quando tem pênalti e o Romero tá em campo, é o Romero que cobra. E na hora do pênalti, depois que cobrou o pênalti, o Ricardinho falou assim, eu não gosto desse tipo de cobrança, mas se o cara treinou assim, se ele bate assim, não tem o que fazer. Ricardinho! O Romero nunca bateu assim na vida. Ele não é um cobrador de pênalti exímio, mas sempre que foi para bater pênalti, principalmente em cobrança de pênalti alternada, né, decisão por pênalti, ele batia seriamente. Ele resolveu bater assim hoje porque ele resolveu bancar o palhaço. Desculpa, eu tô meio doente. Quem que deve ter passado na cabeça desse paraguaio vagabundo, filho da puta? De novo, tô meio doente. Cara, alguém tinha que chegar nele antes de bater e mostrar uma foto assim, uma foto impressa, ou até o celular. Romero, ó, a gente tá na zona de rebaixamento. Não pode errar esse pênalti. Aí ele resolveu que ele achou que o nome dele era Neymar Júnior. E deu um pulinho. Ele nunca fez isso. Mas beleza. Vamos voltar à análise do jogo. O primeiro tempo mostrou o que é um time e o que não é, tá? O Corinthians demonstrou que está muito, muito inferior ao Botafogo. O Botafogo montou um elenco, né, para brigar pelo título brasileiro e engoliu o Corinthians no primeiro tempo. A gente podia ter saído de lá com uns 4-0, só no primeiro tempo, fácil. Nosso goleiro, Hugo Souza, defendeu umas 3, 4 bolas impossíveis ali. É que é aquela do cruzamento, não tinha o que fazer mesmo. Mas até ali, 1-0, tava saindo no lucro. Logo depois que saiu o gol dos caras, né? Mano, o que o Raniel tava fazendo, velho? Ele foi driblado com uma facilidade, assim, que é como um adulto driblando uma criança de 5 anos. Ficou pra trás, nossa, tudo estribuchado no chão.
Pode ser que eu esteja pegando no pé dele porque eu tô odiando ver ele em campo, mas... Enfim, do mesmo jeito que eu odeio ver o Mateuzinho em campo, do mesmo jeito que eu odeio ver o Hugo em campo, não o Hugo Souza, o Hugo lateral. Bidu, pelo reserva dele ser o Hugo, eu tô suportando. Enfim, vamos lá. Foi driblado de uma maneira muito fácil, mas até ali o Botafogo tava amassando o Corinthians. O gol era só questão de tempo, não parecia, não tinha futuro pro Corinthians ali. O futuro era levar o gol. Aí depois que leva o gol, tem uma bola enfiada lá, o Mateuzinho sofre o pênalti e o Romero faz aquela cagada, né? Porque ele achou que a gente tava, sei lá, que a gente tá ganhando de 4-0 e podia fazer aquilo. Ele achou que ele ia ser um gênio fazendo aquilo, né? Sei lá, ai, meu Deus do céu. Enfim, segundo tempo começa e o Corinthians começa melhor. Tá, o Corinthians fala, já estamos pra trás mesmo, perder de 1, perder de 7 é a mesma coisa, é os mesmos 3 pontos, vamos pra cima, e acabou que jogou melhor no segundo tempo. Mas aí tá com o placar adverso, né? Não tinha o que fazer, o Botafogo tava na dele. Mais um pênalti, né? E os dois foi pênalti, tá? Não adianta vir querer falar merda, não, porque os dois foi pênalti. Mais um pênalti, e aí o Garro pega a bola e bate, mostrando pro senhor Ramon que precisa ter pulso firme, e na hora que o Romero ousar pegar a bola para fazer qualquer coisa, para bater o escanteio, para bater o pênalti, para bater uma falta, ele grita lá da área técnica, Romero, sai daí, reputa! E aí dá a bola pro Garro, né? Aí, gol do Garro, 1-1, só que o corintiano não tem 3 minutos de paz. 3 minutos depois, o que acontece? Os caras vão lá, o mesmo maluco dribla o Ranieri do mesmo jeito, chuta a bola, ela desvia, acaba com o goleiro 2-1. Aí não tinha o que fazer, a gente tava com uma dificuldade imensa de conseguir atacar. Quando conseguiram, Deus nos acuda, só conseguiram fazer o gol porque foi de pênalti. E os caras estavam numa facilidade imensa de fazer o gol. Parecia que eles podiam ter feito mais uns 3, 4. E podia mesmo se não fosse o goleiro. Se o nosso goleiro não fosse o Hugo Souza, provavelmente a gente tinha levado uns 3, 4, né? Muito provavelmente. Fosse qualquer outro goleiro do Brasileirão. Inclusive esse John aí, que ele pegou o primeiro pênalti da vida dele com o Romero. Cara, o que o Romero tava pensando? Enfim. Isso dito, vamos pro meu prognóstico, né? Até então, eu tinha colocado 2 vitórias dentro do Corinthians nesse segundo turno. E o número de pontos para que chegássemos nessa fase de agora, em que virão alguns jogos mais fáceis, como o próximo, por exemplo, que é contra o último colocado, e a gente poder ter uma sequência boa, né? Uma sequência talvez até sem perder. Que é contra o Atlético Goianiense. Eu tinha feito a provisão de que o Corinthians teria que fazer 7 vitórias a partir do Atlético Goianiense. Eu não lembro exatamente quais eram agora, né? Vou pegar aqui. Né? Teriam que ser 7 vitórias contra o Atlético, a partir do Atlético Goianiense. E seriam elas Atlético Goianiense, né? Internacional, Cuiabá, Vitória, Criciúma e Bahia, porque o Bahia a gente já ganhou, tá? Então seriam 7. O Corinthians precisa de 6 para fazer os 45 pontos. Precisa de mais 6 vitórias e 2 empates. É totalmente... dá para fazer. Ainda mais com o Depay aí. Depay não, desculpa. Ainda mais com o Memphis aí chegando para fortalecer nós. Que Deus ajude o joelho dele, que nada aconteça com as coxas dele e por aí vai. Tem que jogar. Mas enfim, dá pra fazer pra caramba, tá? Atlético Goianiense, Internacional, Cuiabá, Vitória, Vasco, Criciúma e Bahia. 7 vitórias. Dá pra fazer, precisa fazer 7? Não. Por causa da vitória do contra o Flamengo, dá pra fazer 6. Só que não é agora que tem que começar a não ganhar, tá? O Atlético Goianiense é fundamental que a gente vença. Não só vença, como vença bem o último colocado. Eles acabaram de perder do Vitória, que passou a gente, tá? Com uma jogada do Mosquito. Então é um time frágil que a gente precisa vencer. Se for para escolher uma dessas para não vencer, para colocar o Flamengo no lugar, eu escolheria o Internacional, porque o Internacional ou o Vasco, um dos dois, porque o Internacional melhorou
né? O Vasco tá brigando lá em cima, inclusive. O Vasco já tá quase não rebaixado. E o Bahia, bom, o Bahia a gente ganhou dos caras lá. Então não me vem na cabeça que se a gente ganhou dos caras lá, a gente vai perder em casa, né? Enfim, meu prognóstico é esse. E aí ficariam os empates contra o Atlético Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro, né? Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Se a gente puder, inclusive, empatar com o São Paulo, melhor ainda, né? Não coloquei como obrigação. Enfim, a gente precisa dos 45 pontos. O que me leva ao próximo ponto. Os 45 pontos serão suficientes? Bom, foram suficientes até o ano passado. Vão ser esse ano? Não sei. Espero que sim. Porque eu não acho que o Corinthians é capaz de fazer muito mais que isso. Valeu? Eu acho que o Corinthians vai embalar um monte de vitórias só porque o Memphis chegou. Né? E daí chegou vários outros reforços e tudo mais. Mas eu acho que o Corinthians melhorou muito na mão do Ramon. Melhorou muito. Se for comparar com o que era o português, meu Deus do céu, não tem nem comparação. Né? Só que hoje não deu. O Botafogo hoje, pra mim, pratica o melhor futebol do país. Não tem como você tirar isso deles. E os caras amassou a gente. Fazer o quê? Era o esperado. Infelizmente era o esperado. Fiquei puto? Lógico que eu fiquei puto. Uma coisa é você ter o esperado antes do jogo. Outra coisa é o senhor Romero perder o pênalti do jeito que foi. Outra coisa é o Ranieri ser driblado do jeito que foi. Tudo isso entra na conta e por causa disso eu fiquei nervoso, certo? Mas a partir do próximo jogo, se a gente não ganhar, o rebaixamento é preocupação. Se a gente ganhar, a gente ainda tá vivo. Valeu? Tamo junto. E vai Corinthians.